Desde a escola, ensinaram a você que a base de qualquer relacionamento saudável é a comunicação. Disseram que se houver um problema, você deve conversar. Se houver frieza, você deve perguntar o que está errado. Se houver conflito, você deve explicar seus sentimentos de forma madura, usar a lógica e chegar a um consenso. E o que acontece quando você faz isso no mundo real? Você escreve um texto de 5 parágrafos expondo o seu coração, e ela responde com 2 palavras, ou pior, ela visualiza e ignora. O que os terapeutas de casais da televisão não te contam é que o desejo humano não obedece à lógica, o desejo obedece ao poder. E na matemática implacável da atração, quem fala mais, perde. Quem se explica demais, se subordina. No século XVI, o maior estrategista político da história, Nicolau Maquiavel, escreveu as regras imutáveis do poder. Ele não escreveu sobre romance, ele escreveu sobre sobrevivência e dominação. Mas as regras que governam os príncipes e os reinos são exatamente as mesmas que governam o instinto e a mente humana. Maquiavel deixou um aviso sombrio sobre o perigo de ser um livro aberto. Se você dominar a regra maquiavélica que vou te revelar agora, você nunca mais será feito de idiota em uma discussão. Você vai transformar a rejeição em uma armadilha psicológica e vai usar o silêncio para criar uma obsessão incontrolável na mente de quem tentou te manipular. O jogo da previsibilidade acaba aqui. Itália renascentista, século XVI. As cortes de Florença eram um ninho de víboras onde a menor fraqueza significava a ruína absoluta. Nicolau Maquiavel observava os príncipes, os duques e os embaixadores. Ele notou um padrão brutal que separava os soberanos inabaláveis dos tolos que perdiam suas cabeças. Os homens fracos falavam demais. Eles queriam agradar, queriam justificar suas ações, queriam garantir que todos entendessem suas boas intenções. Ao fazerem isso, eles revelavam todas as suas cartas, mostravam onde estavam suas inseguranças. Maquiavel concluiu que a transparência é o suicídio do poder. Em sua obra, ele deixa claro que o soberano deve ser impenetrável. Ele dizia que as pessoas julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Quando um governante se cala, ele cria um vácuo, e a natureza humana tem um pavor absoluto do vácuo. O silêncio forçava os inimigos e os aliados de Maquiavel a projetarem seus próprios medos e ansiedades naquela quietude. O silêncio não era a ausência de ação, era uma ação ofensiva paralisante. O que Maquiavel entendeu é que quem domina a informação, domina a dinâmica. Se você entrega todas as suas emoções, pensamentos e medos de graça, você entrega o seu reino. Você deixa de ser um mistério para se tornar uma engrenagem previsível. E no inconsciente feminino, como a psicologia moderna já provou exaustivamente, não existe atração onde existe total previsibilidade. O desejo prospera no escuro. Ele precisa de espaço para imaginar, para temer e para conquistar. Quando você fala tudo, você mata a imaginação dela. Avançamos para os dias de hoje. O cenário é clássico. Você está conhecendo uma mulher ou já está em um relacionamento. Tudo parece ótimo, até que, de repente, a temperatura cai. Ela demora para responder, o tom de voz muda, ela faz um comentário passivo-agressivo ou inicia uma briga por um motivo tão insignificante que chega a ser insultante. O ego do homem bom não aceita isso. Ele é envenenado pela ideia de que precisa ser o grande comunicador. Ele entra em pânico com o que chamamos de ansiedade de resolução. Ele não suporta o desconforto da tensão não resolvida. Ele precisa consertar o clima imediatamente. Então, o que ele faz? Ele comete o pecado capital da dinâmica social. Ele vai atrás. Ele manda a mensagem: aconteceu alguma coisa? Você está distante. E ela responde com a frieza de um iceberg. O ego do homem bom não aceita isso. Ele escreve um longo parágrafo tentando provar seu valor. Ele diz o quanto se importa. Ele usa argumentos lógicos para mostrar que a briga não faz sentido. Ele pede desculpas por algo que nem sabe se fez. Nesse exato momento, o respeito morre. Para o inconsciente da mulher, aquele parágrafo gigante não é uma demonstração de amor, é uma demonstração de submissão.
Você acabou de dizer à sua biologia que eu tenho tanto medo de te perder que o meu controle emocional desmorona se você me der um pouco de gelo. Você se explicou, você se justificou. Como diria Maquiavel, você ajoelhou e entregou as chaves da sua fortaleza. E sabe qual é a resposta biológica de uma mulher a um homem que desmorona sob uma leve pressão psicológica? Repulsa. Ela seca, ela perde a admiração. Porque se você não consegue suportar 3 horas de silêncio no WhatsApp sem entrar em colapso, como você vai suportar os verdadeiros abismos da vida real? A tentativa de se explicar com lógica é a ferramenta dos perdedores no jogo do desejo, porque as mulheres não testam você para ouvir os seus argumentos, elas testam você para ver a sua estrutura, e a estrutura não se explica, a estrutura apenas se impõe. Como então você aplica a regra maquiavélica para virar esse jogo de forma brutal e definitiva? A resposta está no domínio absoluto do seu impulso de reagir. É a arte do silêncio estratégico. Entenda bem, isso não é o tratamento de silêncio infantil, não é fazer bico, bloquear e correr para o quarto. O ressentimento é uma emoção barata. O silêncio de que estamos falando é gélido, focado e indiferente. Quando uma mulher recuar sem motivo, quando ela criar drama barato ou desrespeitar seus limites, a sua arma primária não é o debate, é a remoção imediata da sua presença e da sua atenção. Ela foi fria, você se torna uma parede de concreto. Ela demorou 4 horas para responder sem justificativa. Você visualiza e vai treinar, trabalhar ou focar no seu propósito e talvez responda no dia seguinte com uma frase curta, gentil, mas absolutamente desprovida de investimento emocional. Ela tentou iniciar uma discussão irracional. Você simplesmente a olha nos olhos, sem raiva, e diz: "Eu não vou participar disso", e vira as costas. Sabe o que acontece no cérebro dela quando você faz isso? Pânico estrutural. A mulher moderna está acostumada a homens que rastejam e tentam consertar as coisas. Ela lança a isca do caos, esperando que você nade atrás. Quando você aplica o silêncio maquiavélico, você tira o chão dela. O vácuo de poder entra em ação. A ausência da sua validação força a mente dela a trabalhar contra si mesma. A ansiedade muda de lado. Ela começa a se perguntar: por que ele não está implorando? Por que ele não mandou o textão? Será que ele perdeu o interesse? Será que ele tem outras opções? Será que eu passei do limite? O silêncio cria dúvida. A dúvida gera tensão. E a tensão, no subterrâneo da mente feminina, é o solo onde a obsessão floresce. Você não precisou mover um músculo, você não gastou saliva, você apenas reteve a sua atenção. E ao fazer isso, você a transformou de uma mulher entediada que te rejeitava em uma detetive emocional desesperada por um sinal de aprovação. Maquiavel dizia que os homens devem ser temidos ou amados, mas que é muito mais seguro ser temido. No jogo moderno, esse temor não é físico, é o temor constante que ela deve ter de perder o acesso a você. Se ela souber que você nunca vai embora, não importa o que ela faça, você vira um escravo. Mas se as atitudes dela esbarrarem num silêncio implacável, ela sentirá a presença do predador emocional que habita você. E, paradoxalmente, é apenas diante desse homem perigoso, desse homem que não cede e não se explica, que o instinto de submissão dela desperta e o respeito verdadeiro, visceral, se instaura. Nós fomos condicionados a acreditar que falar resolve tudo, quando, na verdade, no xadrez das emoções humanas, aquele que sente a necessidade de explicar seu valor já o perdeu. A força real é surda às provocações baratas. A força real não negocia o seu respeito. Da próxima vez que você for testado, provocado ou tratado com indiferença, lembre-se do aviso de Maquiavel. Engula o orgulho ferido, bloqueie o impulso de digitar sua dor e aplique o poder devastador do vácuo. Deixe que ela se perca no labirinto das suas criações. Deixe que o silêncio faça o trabalho sujo por você. Você vai continuar sendo o livro aberto que todos leem e descartam, ou vai se tornar o cofre impenetrável que todos desejam decifrar? Se este conhecimento desmascarou a ilusão em que você vivia, marque a sua presença aqui. Deixe o seu like para mostrar que há homens despertando do transe e que a verdade nua e crua tem poder neste algoritmo.
Inscreva-se no Mente Improvável e ative as notificações, pois a engenharia da mente humana não tem fim e nós estamos apenas na superfície. E se você está pronto para parar de implorar por atenção e começar a ditar as regras do seu próprio jogo, vá agora aos comentários e digite a sua nova lei de vida. Silêncio maquiavélico. Eu vou ler cada um e vou saber quem realmente absorveu a mensagem. A atração não nasce na paz, ela nasce na tensão. Feche a boca, blinde a sua mente e nos vemos no próximo vídeo.